aqui do plano físico e com nossos irmãos do plano espiritual. Nós somos uma grande população, como foi dito pelo nosso irmão, a humanidade real. Nós representamos a humanidade que ainda está na vestimenta física e temos companheiros que já deixaram essa vestimenta. Assim como nós também, em determinado momento, teremos que fazer esse processo, pois essa não é a nossa vida real. Essa vida ela é momentânea e ela parece que está durando há muito tempo. Nós estamos aqui a 80, 90, né, senhor? Mas é um processo que parece que demora, mas ele é muito rápido. A nossa estada aqui é muito curta. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz para nós o seguinte, que tudo que os nossos olhos físicos contemplam ou está morto ou vai morrer. Então tudo que nós conseguimos abranger com os olhos físicos, ou ele já está morto, no caso da matéria inerte, ou ele vai morrer. Então tudo que tem nesse mundo, ele pertence a esse mundo, nós não. O tema de hoje, ele é baseado nesse livro As Leis Morais, né? A lição 30 aqui, da Joana de Ângeles, o título é Eles Vivem. Então essas leis morais da vida. E a base, né, essa aqui é uma obra complementar, a base é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, esse livro de 1857, 18 de abril de 1857, então tivemos mês passado, foi aniversário desse livro. A primeira edição, com 500 questões. 1860, nós tivemos então a segunda edição, é o que nós temos hoje aqui. Essa aqui é a segunda edição desta obra, de 1860. Ela é completa. Então estão aqui com 1019 questões, estão completas aqui nesse livro. E esse livro, essa é a base da doutrina espírita. Nós vamos ver que o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno são obras complementares. A base é esse livro. Esse livro está dividido em 4 partes que nós conhecemos: das causas primárias ou primeira, do mundo espírita ou dos espíritos, das leis morais, e ele fecha com as esperanças e consolações. O nosso tema de hoje, então, ele está baseado na segunda parte desse livro, do mundo espírita ou dos espíritos. Nós vamos trabalhar hoje para a gente aqui. E ele vai começar a trabalhar da questão 76 desse livro até a questão 613, pois a segunda parte do livro desse livro ele começa nessa questão, na 76, e termina na questão 613, pois a 614 a 913, ela já é as leis morais, que é o maior capítulo desse livro. Para entender como ele foi montado esse livro, importante para nós. E esse de Joana de Ângeles, então, ele trabalha o item 30, as leis morais, ele está baseado na lei de destruição, lá na questão da 614 em diante. Nós vamos trabalhar isso aqui, que é a terceira parte desse livro, as leis morais. E aqui, então, nós vamos trabalhar o seguinte: ele traz para nós, eles vivem. Quem vive? Quem vive? Eu costumo às vezes trazer, dependendo do tema, trazer um companheiro. Alguém está pensando que é lanche que eu trouxe? Porque vai ficar aqui 3, 4 horas, eu trouxe lanchinho. Não, não trouxe lanche. Alguns aqui já devem ter... O que eu trouxe aqui, muitos de nós, eu estava conversando com o meu vizinho, um cara que tem quase 2 metros, ele confessou que morre de medo de assombração. Maior do que o Pedro, o cara morre de medo de assombração. É claro que eu nem fui explicar para ele, deixei correr, né? Eu que ia explicar. E espero que aqui ninguém tenha medo de assombração. Tem um colega nosso lá do centro da Gualimba que ele disse que ele morava na São Geraldo, ele levantava 5 horas da manhã para ir para o serviço.
E está na época contando que tinha uma mulher de branco que andava andando por ali na São Geraldo. Assombração de branco, assombração de branco. E um dia ele foi trabalhar na feira, levantou cedo e sentou no banquinho na São Geraldo esperando os colegas poderem ir para a feira. Aí ele conta que de repente lá veio a mulher de branco. Ele, puxou nas canelas. Quem tem um medo, ainda mais que as pessoas contando. E aí ele foi contar lá para o pai dele. O pai dele falou: amanhã nós vamos lá para você para ver quem é essa assombração. Algum de nós iria? Espíritas. Porque o espírito tem medo de assombração. O espírito tem medo de ver espírito. E aí então, o pai dele sentou aqui na praça. Aí veio a mulher de branco. Olha que coincidência, né? Sabe quem era a mulher de branco? Era uma vizinha deles, que vestia uma roupa de ginástica toda de branco, para fazer caminhada de madrugada. 5 horas da manhã ela saiu. Aí criou essa história da mulher de branco. E tem muitas histórias de assombração. Nós morremos de medo de assombração, gente. Só olhar no espelho, você se palpava e viu, olha, a assombração que está na casca. Que André Luiz, nas tuas obras, eu brinquei com a rima, né? André Luiz chega numa determinada casa, tem os guardiões lá, espírito de pouca evolução, obsessores. E quando André Luiz comentou, chega, e eles perguntam, não conseguiram identificar se era encarnado ou desencarnado. Aí perguntam então lá, para quem está, vocês estão na casca ou fora da casca? Então nós já saímos da casca. Nós ainda estamos na casca, né? Querendo ficar na casca há muito tempo. Bom, então nós vamos trabalhar hoje a segunda parte do Livro dos Espíritos, a segunda parte é dividida em capítulos. Então, da segunda parte, nós vamos estudar o capítulo 3. O capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, se gostou, a gente vai estudando assim para entendendo, né? Ele começa na questão 149, vou tentar ficar aqui nesse ponto. Começa na questão, estou segurando aqui, tá? Na questão 149, tá? Até a questão 165. E vamos falar sobre algo. Vou tirar um lanchinho para vocês. Isso aqui é nós. Olha, tá com tratamento dentário nem dia, estou os dentinhos todos aqui. E é dentro é original, não é dentadura não. Isso aqui é nós, gente. Se a gente se tocar, para mim, para outros aí eu faço, você sente, tá tudo aqui, Então, ou seja, isso é que nós morremos de medo, né? E morremos mesmo, tá? Então, com medo ou sem medo, vai morrer. Então, está aqui. Então, vamos deixar ele acompanhando a gente aqui, né? Alguém tem medo? Se tiver com medo, vai continuar com medo, porque vai morrer com esse medo, hein? Então, o tema ele fala sobre a morte, né? A morte, gente, eu gosto de perguntar. Perguntei da outra vez, hoje o tema comporta, né? Levanta o dedo aqui, quem tem certeza que vai morrer? 1, 2, 3, 4. Vai morrer, né? Olha, estão vendo? Então, gente, nós os espíritas não morrem. Eu aposto com vocês. Se alguém morrer, pode aparecer para mim. Xandrinho, não morri. Você falou que não ia morrer? Gente, tá vendo? Então, a doutrina espírita, ela é como se fosse um iceberg. Se nós olharmos só a ponta, nós não vimos nada. Se nós ficarmos olhando apenas pela lâmina d'água, nós não vimos nada. Não só a doutrina espírita, como todas as religiões. Nós temos que estudá-la. Nós não podemos mais ficarmos apenas com ritual. A doutrina espírita não tem ritual. Nós criamos rituais dentro da doutrina espírita. Ritual nosso. Vim para o Francisco de Assis toda terça-feira, 7h30. Ouvi a palestra. Ouvi os 15 minutos, ouvi palestra, tomar o passe, a água fluídica e ir embora para casa. E muitos de nós só vamos voltar quando? Na outra terça-feira para fazer a mesma coisa. Ouvir os 15 minutos, ouvir a palestra, tomar água fluídica, tomar passe e ir para casa. A maioria dos centros, esse centro aqui ele é abençoado, porque muitos centros que a gente vai, você tem que subir morro, tem que subir escada. Aqui nós temos uma rampinha. Eu entendo o seguinte, por que tem isso? Porque quando nós entramos para o centro espírita,
Nós estamos acima do nível da rua, nós estamos. Nós subimos, então nós elevamos a nossa vibração. Quando nós saímos daqui, baixamos a vibração de novo, voltamos para o nível da rua, ou seja, não mudou muita coisa. E assim a gente passa 70, 80, vai vivendo aí. E aí, gente, a doutrina espírita, ela nos traz um leque de informações para que nós possamos estudar. Chico Xavier nos diz o seguinte: morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Isso que a Joana traz um pouco para a gente, para entender. No livro A Gênesis, não a Gênesis Kardec, mas a Gênesis Mosaica, que é o primeiro livro da codificação de Kardec. Kardec traz os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés traz os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Gênesis, ele fala da criação. E lá em Gênesis 13, capítulo 19, Deus diz: lembra-te de que és pó, e ao pó retornará. Alguém de nós aqui é feito de pó? Dizem que o espírito é feito de açúcar, que se estiver chovendo ele não vem no centro. Se estiver muito frio, não vem no centro. Alguém de nós é feito de pó? Nós somos carne. Como é que a Gênesis diz que viemos do pó e ao pó retornaremos? Mas se nós pesquisarmos, hoje é muito fácil, eu cheguei a ver ao vivo algumas exumações, e a gente pode acompanhar também pela internet, o corpo realmente ele vai se tornando pó. Os ossos eles vão se fragmentando e tornam pó. E diz que Deus criou o homem, né, do limo da terra. Fez o barril lá e soprou no nariz. Olha o diferencial. Quando ele diz que tirou o homem do limo da terra, do barro, ele está falando da estrutura física. A estrutura física nossa, ela é feita desse planeta, desse mundo. Por isso que nós não pertencemos a esse mundo, o nosso corpo sim. A Gênesis Kardec, o capítulo 15 da Gênesis, que é o último capítulo da Gênesis, ele fala da superioridade da natureza de Jesus. Quem puder dar uma olhadinha, é lindo esse capítulo, tá? E explica para nós. Principalmente falando pelo Espírito de Jesus. Bom, então, e vamos ter também Santo Agostinho falando alguma coisa para nós. Santo Agostinho foi um dos líderes da Igreja Católica. A morte não é nada. Eu não morri, eu apenas passei para o outro caminho da estrada. E o que eu era para vocês, eu continuo sendo. Chame-me pelo meu nome. Vocês estão no mundo das criaturas. Eu estou no mundo do Criador. E vai continuando um poema muito lindo. Quem tiver, quando você já assiste, ele traz essa pra gente. Santo Agostinho, né? Fala pra gente isso aí. Bom, e já citei aqui no caso que o Chico dá esse lembrete pra gente. Mas para a gente poder entender melhor todo esse processo, que todo nós é o seguinte: uma irmã nossa lá do centro da Guarda lembra disso o seguinte: Xandino, aqui no livro está muito bonito. E Joana de Lande faz para a gente também aqui. Mas, enquanto morre um vizinho, nós vamos lá e consolamos o vizinho, né? É a vontade de Deus. Morre um outro vizinho, não, Deus foi melhor para ele, é a vontade de Deus. E quando morre um ente querido nosso? Continuamos com o mesmo discurso, é a vontade de Deus. Não, Deus foi injusto, levou fulano, levou assim. Então nós reclamamos, nós não entendemos. Mas não tem espírita. Por isso que é importante que quando eu fiz aquela brincadeira no início, nós temos que tomar consciência, porque muitos de nós espíritas pensamos que vamos morrer. Mas a morte ela não existe, ela é trabalhada em todo o livro. Se nós pegamos aqui o livro dos Espíritos, capítulo 3 do livro dos Espíritos, e está dizendo o seguinte: capítulo 3 da questão, a segunda parte, que ele começa na questão 149. E na questão 149, olha que pergunta que Kardec faz.
O que sucede com a alma no instante da morte? Livro dos Espíritos, questão 149. O que acontece com a alma no instante da morte? Volta a ser o Espírito. Volta a ser o Espírito. E o Cristo também, João, Cristo disse para nós o seguinte: se me amais, guardais o meu ensinamento. Eu rogarei ao meu Pai, vos enviará outro Consolador. E vai seguindo, e ele fecha dizendo: a fim de que onde eu estiver, vós também aí estejais. Ou seja, onde Jesus estava? Para muitos de nós, ele está até hoje na cruz. Vamos estar na cruz? Não, o Cristo não estava na cruz. O Cristo não está na cruz. O Cristo. Nós estamos nos preocupando, nós estamos ficando com a figura de Jesus. Nós não conseguimos entender o Cristo. Quando nós conseguimos entender o Cristo, vamos começar a vivenciar o seu ensinamento. Por enquanto nós estamos preocupados com Jesus, o homem, a figura. Quando eu digo Jesus e Cristo, essa não é a mesma coisa. Tem diferença. Porque Jesus, ele se refere ao Filho do Homem. Ele fala lá em Mateus, quando o Filho do Homem vier. Então o Filho do Homem é nós. Nós aqui, Jesus é a identidade física daquele que se encarnou aqui na Terra. Se perguntar a minha identidade física, alexandrino. Como identidade física? Carteira de identidade, CPF, né? Tanto é que quando desencarna, cancelou o CPF. Então a identidade física nossa é o CPF. E a nossa identidade espiritual? Aí vamos no Livro dos Espíritos. Na questão 111, 112, que ele fala classificação dos espíritos. Então, alexandrino, classificação, espírito de terceira ordem. Jesus, identidade física, classificação espiritual dele, ele está muito além até de espíritos puros. Então até que ele traz lá, né? Para ele entender, eu falo, então Cristo é a identidade espiritual. Então ele fala para esquecer o homem Jesus e vivenciar o ensinamento que o Cristo trouxe para nós. E nós estamos aí, mês passado foi Semana Santa, Quaresma, alguma encenação de Jesus, lavando pés. Então nós estamos apenas preocupados com não entendemos a mensagem que Jesus falou para nós. Quando lá diz que Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus diz: Lázaro dorme. Lázaro não estava morto, Lázaro dorme. Então ele diz na questão 149 o que sucede com a alma no instante da morte. Ele abre a terceira parte do capítulo 2 desse livro. Volta a ser o Espírito. Porque alma e Espírito, esse termo é interessante porque finalzinho do ano passado, noticiou na Record e acho no Fantástico que os cientistas tiveram feito uma descoberta desde 1952 que eles estão pesquisando, calculando com matemática, que coisa. Então eles chegaram no finalzinho do ano passado na grande descoberta: a alma existe. Porque descobriram depois de muito tempo que quando o elemento morre, ou melhor, desencarna, fica algumas gramas mais leves. Aí chegaram à conclusão que era a alma. E quando nós vamos estudar aqui, alma e espírito é a mesma coisa. Só para ele poder estudar no Livro dos Espíritos, Kardec então vai pôr a diferença para certo. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, ele também não estuda, né? Que é importante, tá? Então ele diz: para certos temas é necessário palavras especiais. Então o termo alma, por exemplo, ele fala que a alma, somente quando nós vamos estudar aqui, a alma é o elemento encarnado. E para eu saber que ele está falando de elemento desencarnado, ele vai usar o termo espírito. Então ele diz aqui, o que acontece com a alma, o elemento que está encarnado, quando o corpo morre? Volta a ser o espírito. Agora é o espírito livre da matéria. A matéria, gente, isso aqui é matéria. Isso é a estrutura do nosso corpo. É a estrutura do corpo que nós habitamos. Tudo nesse mundo está morto ou vai morrer. Esse corpinho que nós temos aí
ele tem uma data de validade. Todo mundo sabe quando foi fabricado? O senhor Luiz não deve lembrar nem mais, né, quando foi fabricado. Não lembro mais. Mas a fábrica é boa, que está rodando até hoje, hein? Então, se a senhora pegar na identidade da senhora, tem lá data de fabricação. Dia tal, mês tal, ano tal. Então está lá, data de fabricação. Data de validade. Aí, ninguém sabe nem quer saber. Eu sei, falta 17 anos ainda. Então, ou seja, esse corpo, como tudo que é matéria, ele vai deteriorar. Para que esse corpo funcione, nós temos a vida orgânica e temos a vida inteligente. A vida, isso aqui é apenas a estrutura física. Está faltando aqui o organismo para completar. Isso aqui é uma estrutura muito complexa. Isso aqui é a estrutura desse corpo. Sem essa estrutura óssea, o corpo não fica em pé. E esse corpo, ele, quando ele está sendo moldado, um corpo que é nascido da carne é carne. Jesus falou isso no Nicodemo. Ou seja, um corpo gera outro corpo. Então, o organismo masculino com o organismo feminino vai gerar um corpo físico. Nós não criamos o espírito. Nós estamos criando a forma física dos nossos filhos. E todo o corpo, como tudo que é nesse mundo, ele tem uma energia. Basta a gente analisar o nosso telefone celular. O telefone celular, ele morre. Quando ele fica com medo do celular morrer, se morrer ele fica desesperado. Quando ele morre? Quando acaba a bateria dele. Aí nós vamos lá, plugamos aí na tomada, ele recebe energia e volta a funcionar. O nosso corpo, ele também recebeu energia. E ele vai funcionando enquanto estiver energia. Quanto mais nós estamos usando, estamos zerando energia. O pontinho está só diminuindo a barrinha lá, tá? E quando zerar a barrinha, morreu. Ou seja, acabou a carga desse corpo. O celular você pluga na tomada, ele volta. O médico até tenta. Vai lá com o desfibrilador e tchum. Mas não consegue recarregar. Porque a energia é o fluido vital. Esgotou, aí morreu o corpo. Quem morre é o corpo. O espírito. Quem quiser, livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele traz 5 casos de desencarne. Um deles é o desencarne de Dimas, que está até na YouTube, você encontra lá. Desencarne de Dimas. Filmado, muito bem lá. Quem puder interessar, está lá. Então, ele mostra, ele vai explicando muita coisa. E André Luiz diz ainda que muitos de nós, não são todos, quando estão próximos a desencarnar, vão fazer curso no plano espiritual para preparar para desencarnar. Tem vaga lá ainda, tá, gente? Então, claro que não são todos, né? Mas, voltando a dizer, então esse corpo, ele vai deixar de acabar. Olha, tem aqui o cérebro, isso aqui, isso é cérebro. Então ele só tem, nós temos 2 hemisférios no cérebro. O cérebro, ele não pensa. Quando Albert Einstein desencarnou, ligaram vários eletrodos no cérebro dele para ver se funcionava alguma coisa. Nada funcionou. Para entender por que ele era mais inteligente que as outras pessoas. A inteligência dele era acima da média. E aí chegaram à seguinte conclusão: ele era mais inteligente porque o cérebro dele pesava algumas gramas a mais. Tá, tudo bem. Então, isso aqui não pensa. Nós, o espírito, que habitamos esse corpo, é que pensamos. Claro, se esse cérebro não estiver perfeito, eu não consigo atuar nesse corpo. É o que está dizendo essa questão. Nós estamos presos a esse corpo, nós que atuamos nesse corpo. Então tudo que acontece no corpo não é o corpo, então não existe a história que a carne é fraca, não. É nós, o espírito, que ainda estamos fracos. Nos deixamos levar pela matéria. A matéria influencia o corpo, sim. A matéria influencia sobre o espírito. Por isso, classificação dos espíritos, logo na terceira aula, Kardec foi tão bonzinho que ele começou da terceira para a primeira. Porque muitos de nós pensávamos que eram da primeira. Mas quando a gente lê da terceira, olha lá, prepensão para o mal, predominância da matéria,
Já é nós ali. Pensa no mal, age no mal. Isso é diferente do Cristo. Então esse é o processo. Então a morte é algo que é lei da natureza. Capítulo 11 do Evangelho, das leis, da lei natural. Então ele fala da lei do amor. Então está falando da lei do amor. Então a lei de Deus. O amor é outro desconhecido nosso. E ele vai então, isso é lei de Deus. É lei de Deus porque tudo que está aqui vai sobre esse processo. Qual o nosso que está faltando para nós ainda então? Está faltando para nós esse preparo para deixar. Se nós sabemos que vamos ter que deixar esse corpo não é nosso, nós estamos nos preparando para esse momento. Estamos preparando que um dia o nosso familiar vai ter que nos deixar, ou se deixar no termo físico, deixar no termo físico. Por isso ele está dizendo ali, o corpo é que vai passar, nós o Espírito, para a gente poder entender melhor, eu gosto sempre de citar que dormir. Quem gosta de dormir aqui, gente? Joaquim, Pedro, né? Davinha. Dormir é muito bom, né, gente? De domingo então tu estica até 11 horas, meio-dia. Mas vou dizer para vocês, dormir é treinar para morrer. Estão treinando. Por quê? Quando nós estamos dormindo, está apenas o corpo. Quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. O espírito ele deixa o corpo, por isso nós sonhamos. O sonho é a nossa atividade fora do corpo. O sonho, quando nós estamos sonhando, toda noite nós sonhamos. E aqueles que voltam assustados, que estão indo em certos lugares, estão se assustando. Então, dormir é treinar para morrer, porque o corpo fica dormindo e nós saímos. Quando meu pai, todo sábado, ele gosta de tirar um soninho depois do almoço. E quando eu e meu irmão vamos na casa dele, chega lá e ele está dormindo. Um dia eu cheguei e estava sentado na cadeira do papai dormindo, e a televisão ligada. E meu irmão falou, Alexandre, e o pai está aí? Bom, ele está por aí, porque o uniforme está sentado na cadeira. Ele saiu para dizer, eu estou por aí, hein? Então deixou o corpo lá. Então, é igual funcionário público, ele está por aí, o uniforme está na cadeira. Aí quando ele acorda, nós chegamos, mas já conversamos. Chegamos, ele falou, voltou, senhor? Eu falei, não, estou voltando agora. Então, o que acontece para a gente? Então, esse processo, nós vamos treinando. Então, isso é uma realidade. As doenças que vão surgindo no campo físico, é o desgaste do corpo físico. E muitos de nós, como diz o senhor André Luiz, vamos desencarnar pelo processo chamado dor amiga. Aquela dor que vem já nos preparar, a nós, os familiares. E muitos de nós ficamos daqui a 15, ficamos 10 anos, 3 anos, 5 anos em cima da cama. Aquele processo é o processo de desencarne. Ali o espírito já está aprendendo a se depurar. Como assim? O elemento muito orgulhoso, muito vaidoso, que nunca dependeu de ninguém, agora precisa de alguém. Aquele elemento que só usava roupa de marca, agora vai usar uma fralda de marca. Vai precisar de alguém dar banho. Então nós já estamos quebrando orgulho, vaidade, egoísmo. Então o processo de morte, e muitos de nós queremos ser mais espertos que Deus. Eu quero morrer igual um passarinho. Alguém já viu um passarinho morrer? Eu nunca vi, eu não sei quando. De pedrada, quer levar uma pedrada? Gente, para nós ainda o ideal é aquela morte através da dor amiga, porque esse processo já está preparando os familiares e está nos preparando também. Por isso, volto a dizer, quem puder o livro Obreiro da Vida Eterna, dê uma olhada lá, os desencarnes estão lá. Esse processo nós estamos estudando hoje. E esse é o processo que nós, os espíritas, vamos todos independente. E as religiões já dizem que a vida sobrepuja a morte. O catolicismo diz o que para nós? Que o católico, ao morrer, ao deixar esse mundo, ele vai para onde? Ele vai sentar à direita de Deus Pai, não é mesmo? Eu me recordo disso quando a avó da minha esposa já desencarnou, a avó Joaninha.
ela tinha perdido, desencarnou uma filha dela, tinha alguns meses. E quando foi no finado, a avó queria que alguém levasse ela no cemitério onde estava sepultada a filha dela. E ninguém quis levar, aí sobrou para mim. Aí eu levei a avó lá. Eu entendi por que ninguém quis levar. Que quando chegamos lá, a avó nem sabia onde era o túmulo da filha dela. Nós procurando e achamos. Gente, quando a avó descobriu o túmulo, ela se transformou. Começou a chorar, agarrar a terra, minha filha, aquela coisa toda. Esse é o pensamento que muitos de nós temos. De que os nossos entes queridos estão ali. Esse é o pensamento que nós temos, que vão ficar sepultados ali. E aí eu falei, a avó vai passar mal. Aí ela tinha mais de 80 anos naquela época. E então, eu falei o seguinte, vó, a sua filha, tia Tereza, não era uma pessoa muito boa? Sim, minha filha era muito boa. Então, amor, vó, e as pessoas boas, quando morrem, vão para onde? Ah, estão sentadas à direita de Deus. Sua filha está lá. Então é mesmo, Janina não está aqui, está lá. Então, ou seja, estava ali o corpo. Esse desencarnou um conhecido nosso, diz aí, e eu fiquei sabendo que a família resolveu cremar o corpo. Eu falei, mas cremar foi muito caro. Mas por que resolveu cremar? Não, porque ela falou para não ter que ir no cemitério todo ano. Ou seja, né? Então cremou, mas tudo bem, nós vamos perdoar isso, né? Esse amiguinho nosso chamado ali, Paulo, né, Epístola ao Coríntios, capítulo 15, versículo 44, vale a pena ler o capítulo 15 todo da Epístola de Paulo, que ele fala sobre esse processo de morte. E lá no capítulo 15, no versículo 44, Paulo diz o seguinte: planta-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e corpo espiritual. Paulo não era espírita, mas já traz isso para a gente. Então ele está falando que nós estamos plantando a matéria, não o espírito. Ele está dizendo que quem vai morrer, o processo de morte, é o corpo, não o espírito. Então Paulo traz isso para a gente na sua epístola. Que o espírito continua. O nosso irmão protestante diz a mesma coisa. Que aqueles que os protestantes ao morrer não estão ali. E eu já fui em alguns velórios, tinha que andar, né? Lá na loja nós trabalhávamos, tinham falado assim, em campo. O que é em campo? É quando o gerente, ele deixava de ser gerente por um dia para ser o vendedor. Então nós temos que ir em campo, deixar de ser um espírito que está esquentando o banco, para ir para a rua, ver as pessoas, ver o que acontece na rua, viver a realidade. Não podemos ficar aqui apenas no nosso mundinho, gente. Temos que descer e viver a realidade, ver como são as coisas aí, como as coisas acontecem na rua. Temos que ir em campo, tirando tocar nesse mundinho. E aí, assistindo no velório, o pastor disse lá, gente, nós estamos diante do corpo do nosso irmão. Eu falei, vou escutar direito. O corpo do nosso irmão, porque a alma dele está dormindo, aguardando a volta do nosso Senhor. Então, ou seja, o corpo o católico já disse que não dá o corpo, que foi para o céu. O protestante também diz a mesma coisa. E o espírita? O que o espírita diz? O espírita, quando morrer, ele não vai nem ficar dormindo, aguardando a volta de Jesus, nem vai para o céu. Ele vai para onde? Nosso lar. É o sonho de todo espírita. Ou seja, nós trocamos São Pedro para o André Luiz, que o André Luiz tem vamos ver com o André Luiz. E o espírito é moderno, cheio de chave. O católico tiver a chave, São Pedro, se ele perder a chave. Mas nós não precisamos não, só chegar o muro abre e nós passamos. Meus irmãos, nós estamos trocando pelo personagem. Não é isso que está dizendo. Volta a ser o Espírito. E o Espírito, nós somos espíritos espíritas. E aí, André Luiz escreve no livro Nosso Lar, da situação nossa.
Nós no plano espiritual, por isso que Chico diz que morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Porque morrer é igual a dormir. Mas desencarnar é abandonar os nossos vícios. É abandonar o nosso egoísmo, inveja, ódio, ciúme. Conheço pessoas que falaram para o marido o seguinte: se eu morrer primeiro que você, olha que a pessoa está viva, está fazendo plano para quando desencarnar, né? Eu vou vir obsediar. Se você arrumar outra mulher, eu vou vir te obsediar. Ou seja, morreu, mas não desencarnou. Morreu, mas não largou a casa. Por isso que o Chico diz que morrer é fácil. O difícil é nós desencarnarmos. E André Luiz, quando ele está lá na missão, não lembro da missão agora do nosso lar, quando ele é visitado, o Clarence ouvindo isso para ele: como vai? Melhorzinho? Melhor não, meu irmão. Ainda sinto dor aqui, sinto saudade da família. Onde está a minha Zélia? Deve estar abandonada. Ah, pensamento dele, coitado, né? A minha Zélia deve estar abandonada. Ou está no cemitério chorando esse meu túmulo. Mal sabia que eu já tinha casado, né? Onde estarão os meus filhos? Nós pensamos isso. Sem eu, as pessoas, nós pensamos, se nós deixarmos o mundo hoje, a nossa família vai deixar de existir. Você acha que a Globo não vai casar de novo? Tolinhos, né? Então, ou seja, nós ainda pensamos, e tem muito espírita que está o seguinte: eu conheço um espírito que ele perdeu a esposa, perdeu 2 ou 3 filhos, ele fala assim: nossa, estou demorando a desencarnar, eu estou preocupado com minha esposa e com meus filhos, porque eles estão me esperando para mostrar o caminho para eles. É claro que eu não falei nada, né? Então é isso, gente. É isso que o Chico está dizendo. Desencarnar, nós podemos levar 200, 300, 400 anos para desencarnar. Você estamos agarrados até receber o socorro do samaritano. Então ele está dizendo a questão 49. E aí na questão 165, ou seja, o terceiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele começa na 149 ao 165. Ele começa com essa pergunta, né? O que acontece com a alma, com a morte do corpo? E ele fecha com uma pergunta maravilhosa. Como é que Kardec, sabe? Questão 165 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência quando nós morrermos? O conhecimento do questão 165, o conhecimento do Espiritismo vai nos ajudar quando nós deixarmos esse corpo sob a influência, né? A perturbação vai ser mais ou menos longa ou curta, ou seja, quando nós desencarnarmos, vou facilitar para ele. Quando o Sr. Joaquim desencarnar, ele vai saber: desencarnei, estou livre, leve e solto. Agora estou esperando para entrar para o nosso lar. Vai ser assim? Eles dizem: olha a resposta que está, gente, maravilhosa. Pode influenciar, sim. Pode até influenciar. Mas ele diz a pergunta seguinte: muito maior influência, olha a resposta dos Espíritos, muito maior influência está na prática do bem. Ou seja, a prática do bem. Então nós, os espíritas, que às vezes debochamos do católico, debochamos do protestante, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ele está dizendo: a prática do bem e a consciência pura são que maior influenciam quando nós desencarnamos. Olha bem, a prática do bem e a consciência pura é nós, meus irmãos. Estamos prontos. Está lá. Então, é isso. Não temos que nos preocupar em ficar decorando. Não tem que se preocupar em encher a estante de livros. Temos que se preocupar em vivenciar a doutrina espírita. E isso o Cristo diz:
Esqueça o homem vivo, a doutrina. Então é importante, nós temos que colocar metas na nossa vida. Seu Luiz tem a meta de viver 100 e poucos anos, é uma meta, não quer dizer que ela vai cumprir essa meta, mas é a meta dela. Eu já vivi mais da metade, estou com 62, então já passei um pouco. Então a minha meta, já vivi a metade da existência. Se eu chegar até mais 10, mais 20, mas a questão que nós queremos viver aqui é aproveitar ou evoluir. A nossa meta é viver mais 10 anos, mais 20 anos, é aproveitar a vida física ou evoluir. Isso que eu tenho que pensar. Porque se eu estou pensando em viver mais 20, 30 anos nesse corpo, eu vou desencarnar e continuar preso a esse corpo. Vou citar André Luiz no livro Nosso Lar. Eu não sei se é o sonho de Francisco ou o pesadelo de Francisco, um negócio assim. Livro Nosso Lar. O Hermeto desencarnou e sabe quem corria atrás dele? Era um fantasma. Quem era o fantasma? Era o corpo físico dele. Então, porque ficamos presos. Então, meus irmãos, nós temos que possuir metas. E a nossa meta é buscar. E o espírita, livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem a lição, não lembro se é a lição 70, não, 150, mais ou menos, vocês dão uma olhada depois, diz assim, o título é Pior para Eles. Aí eu expliquei embaixo, pior para mim. Porque ele fala que quanto mais nós adquirimos conhecimento e menos vivenciamos, mais estamos arrumando um problema. E o espírito, ele recebe muito conhecimento. Nós temos muitas informações, mas não estamos vivenciando. Por isso ele diz, ele começa, olha como é que Kardec montou, ele começa, o terceiro capítulo da segunda parte do livro dos Espíritos, trazendo a questão, o que é que torna a alma ou deixar o corpo. E ele fecha perguntando, na questão 65, se o conhecimento da doutrina espírita vai ajudar a gente em alguma coisa. Aí nós vamos chegar em casa e pensar, vai ajudar? Está ajudando? Pior para nós, como está na mensagem lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Porque o católico pode falar o seguinte, o padre prometeu, eu paguei a indulgência, eu fiz comunhão, terceira, ele prometeu o céu. O irmão protestante poder falar a mesma coisa. O pastor prometeu que quando eu morresse eu ia ficar dormindo. E o espírita vai se apoiar em quem? Vocês já observaram que a doutrina espírita não tem ninguém aqui para poder se apoiar? A não ser o próprio Jesus? Eu conversei com um colega, conhecido nosso ali da frente, ele é da igreja protestante, ele é pastor da igreja protestante. Ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, depende. Depende de ser evangélico. Se é evangélico protestante, não, sou espírita evangélico. Porque evangélico todos nós somos. Pelo menos deveríamos ser, né? Porque evangélico é aquele que estuda e vivencia a mensagem de Jesus. Porque cada um de nós aqui somos discípulos de Jesus. Não deveríamos já ser um apóstolo, mas somos discípulos. E aí ele falou, mas como assim? Não, eu sou espírita. Aí ele falou, mas qual a diferença da doutrina espírita? A diferença principal da doutrina espírita seria que nós somos espiritualistas, igual a senhora também é espiritualista. Só que ela não é uma igreja, a doutrina espírita não é igreja, porque ela não tem hierarquia. Por isso eu não posso falar igreja espírita, porque quando eu falo igreja, se fala de hierarquia. Você tem toda uma roupa especial. Se eu fosse da igreja, se eu fosse um padre, né, já devo ter sido, não estaria com essa roupa, eu estaria com outra roupa. Diferente do que vocês estão. Se eu fosse um pastor, já devo ter sido, né? Eu estaria de terno, gravata, falando para vocês aqui. Mas na doutrina espírita não existe. Porque o próprio Jesus, quando Malcos levou os soldados para prenderem Jesus, o que os soldados falaram com Judas? Quem é ele? Quem é ele? Porque os doutores da lei
tinha uma roupa diferente do povo. Os homens sábios se vestiam diferente do povo. E Jesus era o povo. Tanto é que quando Malcos perguntou para Judas, quem é o mestre? Porque Jesus se vestia igual a todo mundo. Ele se fez igual a todos nós. Então nós, os espíritas, não somos diferentes dos outros. Quando ele falou da humanidade, aqui na página excelente, nós somos hoje 7 bilhões de encarnados. 7 bi de encarnados. A humanidade espiritual é 3 vezes mais. 3 vezes 7, 21. Então nós temos 21 bilhões de desencarnados. Então é importante, meus irmãos, que nós hoje, sabemos que um dia vamos deixar esse corpo. Hoje está muito em voga cuidar do corpo, é importante. Tem pessoas fazendo tratamento para não envelhecer. Tem pessoas esticando aqui, amarrando ali, pendurando lá para poder não envelhecer. É lei da natureza. As pessoas não se ligaram que quem está envelhecendo é o corpo. Nós, no Espírito, estamos aprendendo, estamos ganhando experiência. Então é importante, primordial, vivenciar o ensinamento de Jesus. No Evangelho, no capítulo 11, ele disse assim, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda por inteira, pois é o instinto elevado ao progresso alcançado. Então, cada um de nós está no progresso. Então é importante, companheiros encarnados, aproveitamos a oportunidade enquanto estamos a caminho. Temos um leque de informações para que possamos nos enriquecer espiritualmente. Amigos do plano físico, muitos de nós retornamos à espiritualidade e como lamentamos diante de tantas informações, não temos vivenciado. E como lamentamos, temos de hoje olhar e admitir, eu sabia, mas deixei passar. A vida no plano físico é uma oportunidade que passa muito rápido. E quando me enganei ao pensar que minha vida era muito longa, como desejei deixar esse corpo, e tanto quis que o abandonei, que a morte, pelo meu pensamento, veio buscar o campo físico. Oh, meus irmãos, se eu pudesse voltar ao tempo, rever novamente aquela indumentária que eu sempre detestei, pelos conhecimentos que eu encaminhei errado, pois pensava que com o deixar com o corpo, com o conhecimento que eu tinha da doutrina, a minha vida seria um mar de rosas. Companheiros, se eu pudesse voltar ao tempo, revestir a indumentária física, grande aparelho de evolução para nós o Espírito. Grande dor que nos chega, a doença que eu desprezei, pois eu mesmo busquei. Oh, que saudade daquele corpo, que embora em chagas e atormentado pelo câncer, à medida que ele se destruía, eu estaria me aprimorando, eu estaria melhorando. Ah, meus companheiros, muitos de vós que ainda estão na matéria, reclamam do mundo, reclamam das misérias que nos envolvem, reclamam das dores. Amigos, dai graças e aproveita o tempo enquanto ainda é tempo, pois o tempo passa, ele vai pelas nossas mãos como areia, e muito, como eu hoje, lamentamos e busco ainda a oportunidade de um dia voltar a vestir essa vestimenta física. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Devemos a palavra do Senhor.